convidado desta semana do podcast Arte Debater é o humorista gaúcho Cris Pereira. Comediante, humorista gaúcho que faz sucesso em todo o país, Cris Pereira volta aos palcos com o espetáculo Gaudêncio em Busca do Piá Raiz, nesta quinta, 26 de setembro, às 20 horas, no Araújo Viana. Os ingressos estão à venda na Simpla. Confira agora uma entrevista com Cris Pereira. Cris Pereira, tudo bem? Luiz Gonzaga, Correio do Povo. Primeiramente, queria te perguntar o que mudou nesse espetáculo que estava previsto para o mês de maio, com todas as questões que aconteceram. O Gaudêncio personifica, né, este personagem do gaúcho, e o gaúcho tá doído, tá ferido, tá magoado. Eu queria saber o que tu mudou no roteiro, no texto, né? A gente sabe que muito material entrou, né, nos comediantes também, posteriormente às enchentes. Eu queria te perguntar o que o Gaudêncio em Busca do Piá Raiz mudou do show previsto para maio para esse agora de setembro. Bom, primeiramente, um prazer estar falando contigo, Luiz, e muito bacana essa possibilidade dessa entrevista. Eu acho muito legal a gente poder conversar e mostrar o nosso trabalho, um pouco da criação desses projetos que a gente vem crescendo, né? Bom, na questão da enchente, isso só potencializou a força do principal argumento desse espetáculo, que é em busca do piá raiz, em busca da essência raiz, né? Da alma raiz, da criança raiz, que se torna um grande ser humano, como o Gaudêncio denomina bagual, né? Que é o que é esse bagual? É o cara que não se entrega, é o cara que respeita a família, que honra a família, que ajuda o próximo, né? Que respeita pai e mãe, que corre rua, né? Que mais sua do que embaça os olhos de ficar olhando TV, olhando rede social, né? Então a ideia é justamente essa. Como diz meu pai, a criança que tem marca no corpo é porque tem história para contar, né? Porque brincou, porque foi uma criança de verdade. Então a ideia é resgatar. Nessa questão das enchentes, isso só potencializa essa força, né, dos argumentos, no sentido de o quanto que o gaúcho é forte, o quanto que a solidariedade veio com uma força bizarra, né? A gente sempre foi solidário, mas essas enchentes vieram para potencializar essa solidariedade. Então, eu acho que está na citação do quanto a solidariedade e a união de CPF por CPF fez a diferença nessas ajudas. Então, a minha ideia não é ficar tratando e levar num espetáculo de humor cenas tristes e lembranças tristes da enchente. Então, a ideia é pegar essa parte das enchentes e só potencializar o quanto que ali se mostrou quem teve infância raiz para se tornar um grande bagual solidário. Então, a ideia é justamente fazer as pessoas levarem de uma forma totalmente leve e que deixe elas se sentindo melhores ainda por terem ajudado, por terem passado por isso, porque ainda estão passando, e a solidariedade ainda segue. Por quê? Porque tu teve uma infância raiz, soube honrar pai e mãe e se tornou um grande ser humano. Minha outra pergunta é exatamente sobre o teor do espetáculo, né? A gente sabe que o Gaudêncio é aquele gaúcho típico, aquele gaúcho que fala aquelas bobagens, mas que também agrada pais, filhos, a família inteira. E sobre o Gaudêncio falar isso, mas também sem ferir suscetibilidades de temas que podem, né, em algum momento, uma questão de gênero, uma questão ligada à raça, etnia. Como é que o Gaudêncio trabalha isso, né? Como é que tu trabalha isso no personagem? Eu sei que tu é um humorista muito preocupado com tudo isso. Bom, justamente por ser humorista muito preocupado com tudo isso, eu não crio nenhuma possibilidade de desconforto para a questão política, para a questão de etnia, para a questão de cor, para a questão de escolhas, para a questão de sentimentos, né? Então, justamente o Gaudêncio, ele é esse bagual que fala o que pensa,
que busca, acaba sendo a referência de traduções para várias pessoas usam trechos do Gaudêncio na internet ou trechos do Gaudêncio de cortes de cenas em cima do palco para se identificar e colocar como a sua palavra, né? O Gaudêncio é colocado como uma representação para essas pessoas que gostariam de falar algumas coisas. Mas dentro desse gostaria de falar algumas coisas e falar o que pensa, não deixa perder aquele piá raiz que ele foi, né, que se tornou um bagual de respeito. Então, ou seja, ele não fere sentimentos, ele brinca com tudo, mas de uma forma que engrandece as pessoas, né? O Gaudêncio, ele não desrespeita, porque é um humor de identificação. É um humor que eu coloco as pessoas a participarem desse humor, nesse convívio, onde elas acabam comprando a identificação, ou seja, as pessoas riem delas mesmas, porque as histórias que o Gaudêncio conta são coisas que as pessoas já passaram. Tipo, eu já passei por isso, eu já tive essa vivência, eu conheço alguém que teve essa vivência, eu me identifiquei com isso. Então, a ideia do espetáculo é fazer os jovens saírem do espetáculo, chegando em casa e perguntando para os seus pais sobre o que eles escutaram, para ter uma referência do pai. Pai, era assim mesmo? E as pessoas mais velhas que estão nos espetáculos saírem com boas lembranças do que viveram para poder repassar para os seus netos e filhos, coisas que de repente já estavam até esquecidas. Então a ideia é justamente essa, é gerar uma união depois de histórias para serem contadas do que vão escutar no show do Gaudêncio. E para fechar, uma pergunta também sobre o espetáculo, mas esse humor, onde tu foi buscar, né? A gente já contou em várias entrevistas, mas onde tu foi buscar essa inspiração para esse personagem, o que foi mudando ao longo do tempo com ele, né? Um personagem que é capaz, assim, de falar grandes verdades de uma forma meio bonachona, assim, né? Então eu queria saber essas modificações até chegar a essa evolução do personagem que tu vais mostrar agora na quinta-feira. Muito obrigado, Cris. Grande abraço. O Gaudêncio, assim como todos os personagens, eles não são inspirados em uma pessoa propriamente dita. O Gaudêncio não é o fulano de tal que morou em tal lugar que me inspirou. Ou a pessoa tal, uma referência de um outro personagem, não. O Gaudêncio, assim como todos os personagens, da minha forma de criar, ele nasce através de situações do cotidiano, de observações. Então, várias situações de várias pessoas fizeram nascer o Gaudêncio, assim como fizeram nascer o Jorge, como fizeram nascer o Cláudio Valdo, como fizeram nascer o Pedreiro de Ney, agora que é um novo personagem. Então, falando especificamente do Gaudêncio, o Gaudêncio é uma soma dessas pessoas que tiveram essa infância raiz para gerar justamente essa identificação. Então, a forma de criar o Gaudêncio é justamente essa. E ele agrada a tudo, cara, de 0 a 100 anos. Mas o espetáculo, ele é um espetáculo adulto, com entendimentos mais adultos, né? Não fala palavrão, às vezes vem um palavrão solto, mas ele está dentro do contexto da história que soa suave, assim, né? Mas que é uma coisa solta que a gente falaria num grupo de amigos. Então, o Gaudêncio é como se o espetáculo fosse uma grande roda de chimarrão, onde ele conta as coisas e as pessoas, graças a Deus até hoje, em momento algum, eu recebi alguma crítica de alguém que se ofendeu. Então, eu sou muito feliz com a minha rede social, por exemplo, de ser de um humorista que praticamente tem zero rejeição no sentido de críticas e tudo, né? A gente sabe que sempre vai ter alguém. O chato sempre existiu e hoje ele tem rede social, então às vezes ele se manifesta ali porque a felicidade incomoda muita gente, né? Gente feliz não enche o saco de ninguém, né? Então, se a pessoa chegar ao ponto de parar o que ela está fazendo para incomodar alguém na rede social, é porque a vida dela está muito vaga, então é mais isso. E o meu humor é justamente isso, é fazer as pessoas se identificarem, unir as pessoas ainda mais. Então é um espetáculo voltado para acima de 14 anos, pelos entendimentos, mas nas redes sociais a gente faz um cuidado meio geral, porque a gente sabe que tem muita criança que gosta do Gaudêncio e a gente tem um projeto para justamente fazer para crianças também. Daqui a um tempo vai sair do papel. Um abraço, muito obrigado e que seja um ótimo espetáculo para todos nós. Podcast Arte Debater tem a apresentação e produção de Luiz Gonzaga e na técnica Wilson Bravo.